Oi, pessoal, eu sou o Daniel e nesse vídeo eu vou mostrar a ideia por trás do projeto que eu desenvolvi em parceria com o Gustavo sobre a extração e análise automatizada de relatórios da Sky e da Escape utilizando uma arquitetura híbrida multiagente. Basicamente, o que são os relatórios da Sky e da Escape? Toda empresa de capital aberto nos Estados Unidos ela é obrigada a prestar contas à SEC, que é a Comissão de Valores Imobiliários de lá. E elas fazem isso por meio de dois relatórios. O da Sky, que é um relatório anual, que é mais completo, e o da Escape, que é uma versão trimestral, que é mais enxuta. Esses documentos eles reúnem as demonstrações contábeis, fatores de risco e a discussão da administração sobre o desempenho da empresa. Hoje em dia, esses relatórios são publicados no formato XBRL, que ele atribui uma etiqueta com o valor de cada conceito contábil legível por máquina. Em tese, isso deveria facilitar a análise automática, mas na prática, empresas diferentes usam conceitos diferentes para a mesma coisa, cada setor tem métricas próprias. Quando a gente joga isso dentro de uma LLM, por exemplo, entra muito ruído para ela fazer a análise. O resultado acaba sendo uma extração que raramente é correta, auditável e comparável. É aí que entra o nosso projeto. A gente propõe uma arquitetura híbrida em duas camadas. Uma primeira camada determinística, que ela vai extrair os fatos XBRL diretamente do documento, vai calcular indicadores contábeis-chave e vai classificar a empresa por setor para a gente identificar quais métricas fazem sentido para aquela análise. A segunda camada é um grafo de agentes, que ela usa a LLM para análise de risco, comparação setorial e para tirar uma síntese final do nosso relatório. O ponto central é que a LLM ela vai analisar os dados que a gente fornecer de forma a evitar que ela alucine nas informações essenciais da análise. E aqui que está a nossa principal contribuição. Enquanto uma análise completa de um relatório DSK feita por um ser humano levaria de horas até dias, nosso algoritmo reduz isso para a ordem de poucos minutos, aproximadamente 2 a 4 minutos pelos nossos testes. Até existem trabalhos que aplicam LLMs a finanças, como o Bloomberg GPT e o FinRobot. A diferença é que eles não conseguem garantir a origem das métricas que eles utilizam para análise, enquanto no nosso caso, os dados vêm diretamente da camada determinística e eles são rastreáveis até o fato de origem no relatório que a gente está usando como base. Ou seja, cada número que nossa arquitetura produz é rastreável até o fato de origem do relatório, reduzindo a alucinação das LLMs nos dados brutos que a gente usa na análise. O nosso trabalho ele demonstrou que dá para reduzir o gasto de tempo de dias para minutos, sem transformar o output do modelo numa caixa preta. Vamos entender então agora a parte da arquitetura dessa solução. Nós temos aqui uma divisão onde você entra com o ticker, né, o nome daquela ação, daquela empresa, e aqui na parte superior a gente tem a parte do agente extrator e a parte determinística, onde a gente extrai esses dados de dentro dos relatórios. E aí nós temos um supervisor, um agente supervisor, que ele gerencia as chamadas para os demais e recebe as respostas. E aqui a gente tem então o que faz a análise de risco daquele papel, daquela ação, e aqui é a entrada de dados, que é o contexto para esse agente. Da mesma forma, o que vai para o comparador setorial e, ao final, para a geração de um relatório, que é a saída que será entregue ao usuário final. Então nós temos um bloco superior aqui determinístico e um bloco inferior agêntico baseado com contexto. Então, aqui nossos agentes são todos usando esse modelo Llama. No caso, o resumidor usa um modelo um pouco menor e os demais agentes usam o Llama 3.1 com 8 bilhões. É, e essa ferramenta a gente até poderia ter algumas variações, mas aqui, por causa do Future Lab, ficou mais direto utilizar o Llama por motivos de timeouts e alguns problemas no tamanho do modelo e a qualidade das respostas. A citar o modelo Brain, por exemplo. Aqui um exemplo da execução. Então a gente tem aqui um agente de linha de comando, né, que ele chama, e a gente chama aqui, por exemplo, aqui no exemplo, o ticker, né, o papel da Microsoft. Ele executa start e inicia o processo paralelo e com o supervisor conversando com os demais aqui, extrator, análise de risco e por aí vai. A partir do momento que ele finaliza essa execução, é cuspido, né, é gerado esse relatório aqui na saída do terminal. E aqui a gente tem, por exemplo, um relatório um pouco maior. Aqui está truncado para mostrar na exibição da nossa apresentação, mas ele faz todas as análises e mostra os passos intermediários e a análise setorial. E uma coisa muito importante, né, a confiança da execução desse agente e desse conjunto de agentes, né? Então aqui, para cálculo dessa confiança, nós temos aqui essa fórmula de confiança global, onde a gente chama uma função aqui, e aqui um peso para cada um dos subagentes. Então, cada subagente aqui são as confianças de cada subagente que a gente calcula. O nosso X vai ser a soma disso aqui, menos um fator de erro, que é aqui o conjunto de erros que a gente identifica. Em alguns casos, eu posso ter tanto um problema do agente tentando comunicar com a internet ou buscar uma notícia, quanto a alguma extração de dados dentro dos relatórios. Esse fator de erro é importante para a gente entender ali como melhorar a confiança na resposta que os nossos agentes estão retornando. Então, dado isso, a gente tem um X, e essa função aqui, ela basicamente está computando aqui para a gente a confiança global, que vai ser retornada entre o intervalo de 0 e 1, que é aquilo que a gente viu no exemplo de execução, para a gente saber qual a confiança da execução total daquela avaliação de um papel de determinada empresa. Bom, na nossa análise, aqui tem um exemplo, a gente rodou diversas vezes para cada conjunto dessas empresas que estão aqui embaixo no eixo X, e a gente tem um valor que a gente colocou que são de mais ou menos esses 1.700 segundos aqui, mais ou menos 30 minutos, como base de uma análise humana, mas a gente sabe que essa análise pode durar muito mais do que isso, podem ser horas até dias, dependendo do que a gente está tentando analisar. Mas aqui, a título de experimentos, a gente colocou como 30 minutos, e para cada uma das ações aqui, a gente vê o tempo que o nosso agente demorou para executar, cerca de 2 minutos para executar aqui a análise da ação. Aqui também tem uma decomposição, né, por etapa de extração ali, por etapa de agentes e subagentes, para a gente entender onde está o maior custo computacional, de tempo mesmo, por subparte da nossa arquitetura, né, daquele diagrama inicial que eu apresentei. Então a gente vê que majoritariamente aqui a gente tem a parte de análise de risco sendo a maior análise, e essa é uma análise que ela é baseada em LLM, então tem um custo aqui computacional, e também é uma forma de a gente entender onde a gente pode otimizar, melhorar e etc. para o nosso projeto.
Tem uma distribuição da confiança, então para todas as execuções e o conjunto delas, a gente vê que tem uma distribuição aqui interessante, com uma variância não tão grande, comparativamente para diversas ações, inclusive de setores independentes, que nem todos são do mesmo setor, por exemplo, tecnologia, setor financeiro, energia, semicondutores e saúde. Então, independente do setor, a análise dos nossos agentes teve uma confiança global muito parecida, o que reforça, pelo menos para a gente, nas nossas avaliações iniciais, que a gente está no caminho correto. Aqui também tem uma distribuição de confiança por subagente. Então, vocês vão ver que tem uma variância baixa, independente do agente que a gente está muito próximo aqui na confiança que a gente teve por agente, comparativamente. Então, não tem nenhum subagente destoando muito ou pesando muito significativamente a confiança global. Então, isso também foi um indício interessante que a gente foi trabalhando e ajustando no nosso projeto. E aqui, trabalhos futuros, só para a gente finalizar, como conclusão, o nosso agente, a gente pode ter uma seleção de métricas que ela seja guiada por algumas taxonomias, né, coisas a serem melhoradas, melhorar o contexto dos nossos agentes. Por exemplo, pegar essa taxonomia do Global Industry Classification Standard, isso poderia ser uma melhoria, para a gente melhorar essa análise comparativa de mercado. Aqui também, adicionar camadas de cache, isso pode reduzir o tempo, essa média de 2 minutos para executar, pode cair significativamente, porque se a gente tem os dados de análise de um ano atrás, eu poderia ter um cache intermediário, que se eu computei uma vez para a Microsoft, eu guardo no cache, e quando eu perguntar novamente sobre a Microsoft, eu não preciso mais ir para a internet ou refazer todo o cálculo que é feito a cada vez que a gente chama a execução do nosso agente. Outra coisa seria novas fontes de dados, especialmente comparativamente setoriais, para que a gente pudesse enriquecer o contexto dos agentes, de modo a comparar uma determinada ação com todo o escopo e contexto do setor que ela está inserida, de múltiplas fontes de dados. No nosso caso, hoje a gente não tem tantas fontes assim. Então, muito obrigado e finalizo aqui a apresentação do nosso projeto, da disciplina.